Graça e paz, meus amados irmãos, ouvintes santos da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui para falar da Palavra de Deus, ok? Bom, nós estamos aí dando continuidade ao tema da mensagem anterior, tá certo? Então, o que nós estaremos pregando hoje aqui é a continuidade da mensagem anterior. E a mensagem anterior, o tema dela era o Deus desconhecido, que é o Deus que nós pregamos. Um Deus que os crentes, se utilizando, de Atos 17, 23, onde está escrito, Paulo ali encontra com o pessoal, vê um altar e fala, que ele era pregador daquele Deus, do Deus desconhecido. Vamos lá, Atos capítulo de número 17, versículo de número 23. Atos 17, 23. Que diz aí? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, nós anunciamos a todos os homens o Deus desconhecido. E como anunciar a alguém que alega ser crente e ter Deus como Pai, alega conhecer Jesus, Yeshua, e tê-lo como o Cristo, como o Messias, de sacrifício pelo seu pecado? Como pregar este Deus àqueles que acham que o que eles têm é o verdadeiro? Porque nós utilizamos a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia. Obviamente, nós temos pelo Espírito, no pano de fundo, a Bíblia verdadeira que é revelada. Eles têm um material escrito, que também contém alterações, e por conta da viés ideológica de sua crença ou da instituição religiosa aí que eles congregam, eles acabam tendo uma interpretação induzida pela sua viés ideológica, pela sua crendice. Mas nós, graças ao eterno Deus, o Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua, o Deus desconhecido, tanto a judeus como a gentios, graças a Ele, que aprove ser revelado em seu Filho para nós. Nós que abrimos mão aí do conhecimento humano, da sabedoria humana, dando ao Espírito toda a autonomia sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos, controlando as nossas emoções, nos formando aí discípulos pela palavra do poder que o Filho nos entregou, a palavra de Deus. Ok? Então, o tema da pregação é ao Deus desconhecido. Este é o Deus que nós pregamos, o Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua. Em Mateus, vamos lá, capítulo de número 11, versículo de número 27, Yeshua, o Messias, disse ao Pai: não são todas as coisas, tá? As coisas é acréscimo, assim como a terminação aqui feminina em todas, é uma modificação de gênero para caber as coisas. Só que em hebraico, em grego antigo, o texto não consta as coisas. Então se referem a todos. Quem são todos estes aqui? Vamos ver. Sei que tem uma similaridade aí com o que foi pregado anteriormente, mas é para que vocês entendam. Naquele tempo, respondendo, Yeshua disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas, ou seja, o que eu estou dizendo, aos sábios e instruídos, os teólogos, os formados, e as revelastes a quem? Aos pequeninos, aos sem instrução, aqueles que, como uma criança, estão sedentas de aprendizado, estão aptas, prontas para serem formadas corretamente pelo maior de todos os rabinos, de todos os mestres, Yeshua, o Messias. 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, foi do seu agrado, 27.
Todos os pequeninos me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Como dito no vídeo anterior, se o Filho não vem, ninguém, absolutamente ninguém, teria a menor ideia de quem é Deus, ok? Graças a Deus, ok? Que enviou o Filho que ninguém conhecia, senão Ele mesmo, que nos revelou o Pai que ninguém conhecia, senão o Filho. Então nós cabemos aqui, nós somos aqueles a quem o Filho quis revelá-lo. Então nós somos privilegiados, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro, revelado pelo e no Filho. Ok? Eles não têm acesso, eles creem em um Deus trino. Nós cremos em um Deus mono, que não só é mono, como é uno. Uno no sentido de ser um só, único, e mono, de ser composto por si mesmo, que não compõe divindade com mais duas pessoas, como na doutrina da Trindade. Eles creem num Deus trino, nós cremos em um Deus mono. Vamos lá? João, capítulo de número 17. João 17, versículo 3. A vida eterna é esta, veja bem, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único, aonde está único aqui, tá? Em grego, mono, ou seja, um Deus exclusivo, que é Deus por si só, que não compõe divindade ou partilha divindade com ninguém. Ele é único, é mono, exclusivo, ele só, sem companhia, sem ninguém. É só você pegar o dicionário, olha só. Eu falei sobre isso esses dias, mas vamos lá. João 17, versículo 3, em grego. João 17:3 em grego. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Não vou poder mostrar, né, mas vocês podem conferir utilizando o mesmo método que eu fiz no chamado de voz aqui no Google para pesquisa. Aqui é onde está único, em grego consta monos, de mono. Vamos lá. Mono ou monos, sozinho, sem companhia. Então como que ele pode ser trino? E aqui são palavras do Messias, olha. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Yeshua, o Messias, a quem enviaste. E aqui onde está único, ok? Palavras do Messias, em grego, sozinho, sem companhia, desamparado, no sentido de não ter mais ninguém com ele. Destituído de ajuda, ele não tem parceiros, certo? Sozinho, único, somente. Então ele não pode ser trino. Então Deus, o Deus que nós pregamos, revelado pelo e no Filho, ele é sozinho. Ele é somente. Somente ele é Deus. Ele não compõe divindade com mais duas pessoas e nem compartilha divindade com mais duas pessoas, como na doutrina que só pelo nome já é desmascarada pelo Messias aqui. Doutrina da Trindade, que tem um Deus trino. E aqui nós estamos falando de um Deus mono, ou seja, um Deus sozinho, sem companhia, desamparado, destituído de ajuda. Sozinho, único, somente ele. Eu dou glória a Deus, irmão, pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos instrui em tantas verdades que, poxa vida, fica até chato, né, para os demais aí que oferecem resistência à verdade. Então, nós cremos no Deus verdadeiro, revelado no Filho. Voltando lá para Mateus, capítulo de número 11, Mateus capítulo 11, versículo de número 27.
Todos os pequeninos me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se o Filho não vem, ninguém conheceria o Pai. Ninguém conheceria o Pai. E mais, né? É interessante que o Filho, ele disse que todos que vieram antes dele, né? Ele, responsável em revelar o Pai, são ladrões e salteadores. O que isso significa? Que roubavam as ovelhas de Deus para outra pessoa. Colocavam debaixo do comando, do controle de outra pessoa. Certo? Porque, vamos lá, João capítulo 10. Ali nós tratamos de um aprisco. Obviamente, se está dentro de um aprisco. João capítulo 10, a partir do versículo 1. Estamos relendo alguns textos aí, mas a explicação está mais concisa, focada em alguns pontos que eu quero que vocês prestem atenção. Então vamos lá. Quem são esses ladrões, né? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta, que eu já falei que é o corpo físico do Messias, no aprisco, não é curral, né? Mas no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, por outra parte, ou seja, entra de outra forma, é ladrão e salteador. Tá? Quem não passa pelo processo, né, de ser santo na carne, como o Messias encarnou e santificou a sua para poder entrar no aprisco, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o quê? É o pastor das ovelhas. A este, o porteiro, que é o Pai, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora, ou seja, as tira daqueles apriscos que estão sob os cuidados dos ladrões e salteadores, dos mercenários assalariados, que usam as ovelhas somente para explorá-las financeiramente. Ok? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, o Evangelho. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho. De modo nenhum seguirão ao estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Estranho no singular. Se ele disse que suas ovelhas o seguiriam, e agora está afirmando que as suas ovelhas não seguirão ao estranho no singular, quer dizer que ele se refere a alguém que estava se passando ou ocupando o lugar dele. Destes, as suas ovelhas o quê? Fugirão dele. Por quê? Não conhecem a voz, agora veja bem, plural, dos estranhos. Qual é a voz? O evangelho do estranho, pregado por aqueles que creem no estranho. Tá certo? Se tem pessoas nesses apriscos que quando ouvem o que nós pregamos não nos seguem, é porque elas têm servido ao estranho Messias, não ao verdadeiro. Se elas dão crença ao que eles pregam e abrem mão daquilo que nós pregamos, é porque elas estão dando ouvidos à voz dos estranhos, aos obreiros deste estranho. Estão crendo na voz, no evangelho deles, que não é o que nós pregamos. Tá certo? Não é o que nós pregamos. Nós sabemos quem é o verdadeiro e quem é o estranho. E combatemos o estranho porque o estranho é fictício. Certo? E tem estranhos, farsantes, que são a imagem do fictício. Tá certo? Nós não temos nada a ver com isso.
Yeshua disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Aí agora vai entrar numa explicação. Ele diz o quê? Tornou, pois, Yeshua a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, quando ele encarnou fisicamente, ele se tornou a porta. A porta que retira as pessoas do lugar onde elas estão, né? Desde que passam por ele. Processo de alcançar a sua estatura para poder compor o aprisco, para poder compor o rebanho do Senhor, né? Para poder pastar em abundância. Então vamos lá. Tornou, pois, Yeshua a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são o quê? Ladrões e salteadores. Quem são os que vieram antes? Aqueles que não entraram pelo mesmo processo com o qual ele entrou no rebanho. Ele encarnou, desprovido de qualquer atributo ou condição que o tornasse superior a todos eles, todavia ele se santificou. Daí então o Pai abriu a porta e ele foi lá e chamou as suas ovelhas. E tirou-as daquele lugar, e elas o seguiram, porque conheceram a sua voz, o Evangelho. As ovelhas do Senhor, que são vocês, elas não ouvem o estranho. Elas se sentem incomodadas, estão à procura do verdadeiro. Elas estão ouvindo o que está sendo pregado pelos estranhos acerca do estranho, e dizem: essa não é a voz dele, tem algo errado acontecendo. Só que elas ainda não têm noção do que é. Todavia elas não seguem os exemplos dos estranhos que pregam o estranho. Então elas ficam ali apreensivas. Quando ouvem a voz do verdadeiro, elas: opa, o Senhor está chamando pelo meu nome, eu tenho que sair desse lugar. A voz dele está me dando noção, está me dando direção, está me mostrando que eu preciso sair desse lugar onde eu me encontro. Aí elas entram por ele e saem da onde estão. A única forma de você sair do rebanho de Satanás, do falso Deus, aonde é ensinado ali a doutrina de um estranho, de um falso Messias, e os estranhos, que são os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos pastores, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, né? Estes estranhos, a única forma de você se livrar de tudo isso é quando você entende que você precisa ser como Yeshua, ou seja, passar por ele. Daí então você sai daquele lugar, daquele cativeiro, e você alcança os pastos verdejantes, né? É ter uma pastagem farta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas, quais ovelhas? As dele, não os ouviram, não deram crédito. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, que é o que eu estava explicando, salvar-se-á. Olha só, quer dizer que todas que estão dentro desses rebanhos estão o quê? Condenadas. Ah, mas são legais. Ah, mas são sinceras. Ah, mas... E todas que não tiverem esse conhecimento, e todas que não sabiam o nome verdadeiro, meu amado, não se preocupe com os problemas dos outros. Se preocupe com os seus. Coloque sua vida no altar, conserte a sua vida. Seja edificado em Cristo. Lute pela estatura dele. Daí então chegará a sua vez de falar com os tais e instruí-los. Se eles forem de Deus, bem, te seguirão. Se não, já estão no lugar que lhes cabe. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, veja bem, entrará pelo Messias, né? E sairá do aprisco onde eles se encontram. Do poder do diabo, do falso Messias, do falso espírito, né? O espírito da operação do erro, dos falsos pregadores, dos falsos profetas, sejam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres, sejam lá quem for.
Você entrará pelo Messias e sairá desse lugar. E achará o quê? Pastagem. Significa que lá dentro dessas igrejas não tem pastagens. Porque se tivessem, as pessoas não estariam aí famintas pela verdade. Sedentas pela verdade. Os homens lá são formados na ignorância e aprendem a dar o quê? Lavagem. Porque a voz do estranho, a voz dos estranhos, a doutrina, o evangelho deles, é lavagem. Ovelha não come comida de porco. Quem come lavagem é porco. Vocês estão entendendo? Ovelha não se alimenta de lavagem. Por isso as ovelhas do Senhor lá dentro estão magras. Porque elas não dão crédito ao que eles estão pregando. Elas querem algo mais e elas ainda não têm noção. Quando elas ouvem a verdade, é isso, vou sair daqui. Aí entra pelo Senhor, santidade, e acha pastagem. Entenderam? Elas abandonam a lavagem, o falso evangelho. E tudo isso é proporcionado por quem? Pelo filho. O filho diz, o ladrão, né? Que são esses líderes, vem ensinar o quê? A roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham o quê? Vida, e a tenham com abundância. A vida eterna é esta, sair destes lugares onde há corrupção, onde há engano, onde há o falso Messias, o Messias fictício, que não estrutura ninguém espiritualmente. Certo? Cuja estatura é referencial de nunca ser alcançada. Olha que coisa, o Messias dentro da congregação desses caras, ao invés de servir de parâmetro, de modelo para ser alcançado, não. Ele serve para ser um exemplo inalcançável. Do que adianta um exemplo inalcançável? Como você vai se modelar a algo que você não consegue e não pode ser, segundo a concepção, segundo o que eles ensinam. Então são homens fracassados que servem a um Messias fictício, propagam a doutrina de um Messias fictício. Eles não têm estrutura espiritual nem psicológica, não conseguem entender a verdade. E o pior, são formados nas faculdades de teologia e se tornam mestres do engano, ou seja, distribuidores de lavagem. E as ovelhinhas, coitadas, sem instrução, estão achando que ser ovelha é viver como porco. E que a verdade é a mentira. E que a lavagem são os pastos verdejantes. E que viver no pecado é normal. E que apenas pela fé elas serão salvas. Não precisam atestar ou confirmar a sua salvação por meio do seu comportamento. Então elas vivem o quê? Enganadas. Vivem enganadas. E a lavagem faz mal para as ovelhas. Porque as ovelhas comem lavagem e passam mal. Porque elas não entendem. A lavagem te conforma no pecado, numa vida desgarrada, na insubmissão, na transgressão, na insubordinação, nas heresias, nas mágoas, ressentimentos. E elas não percebem, mas elas estão sendo o quê? Destruídas. Foram roubadas de Deus. Estão ali sendo preparados por homens que vão matá-las espiritualmente e depois destruir. Acabar com tudo. Entenderam? Então elas passam mal e elas não entendem. Putz, elas pecam. Mas por que eu estou me sentindo assim? Aí faz alguma coisa errada, responde alguém, puxa, não devia ter agido assim. E ela, sabe, ela não está percebendo, o Espírito está dizendo, você não é para isso, você não nasceu para isso, você é do Senhor. Ele está ali, ó, ouve a voz dele. E ela, ai, será que tem alguma coisa de errado? O que está acontecendo? Aí pula de um lugar para o outro. Aí vem o ladrão, rouba do ladrão e leva para outro lugar. E ela acha que ele vai melhorar. E nada. Até que vem o verdadeiro. Né? Com aquela voz mansa e suave. Vem. Eu comprei vocês. Vem. Eu vou fazer vocês santas, retas, justas, irrepreensíveis, inculpáveis.
vem, vem, vem. E elas, ele está me chamando, é o meu nome que eu ouço. Entram por ele, são santificadas e saem para os pastos verdejantes. Se o Messias não viesse, nunca haveria salvação. Continuaríamos nesse aprisco de um Deus confuso, de um Messias fictício, cuja estatura é impossível de se alcançar. Estaríamos ainda dando crédito à voz de quem? A voz de quem? Dos estranhos. E o pior é que a gente não quer aceitar, mas a gente está ali sem aceitar, e você está dentro, mas não concordo com isso, mas você está ali, por que você está fazendo lá? E você está lá, eu não concordo. Aí vem outro, te rouba, te leva para outro lugar, e você começa ali, isso é legal, peraí, não estou concordando com isso também, não é possível. Vem outro, te rouba para outro lugar, você vai, que legal, aqui parece legal, puxa. Não consigo ouvir isso aí não. E você nunca para em lugar nenhum. Menino inconstante, levado por todo o vento e roda de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro ou enganam fraudulosamente. Mas o Messias quer te tirar dessa situação. Se o Messias não viesse, nós nunca teríamos acesso a essa revelação. Quantos de vocês, ao me ouvirem, estão neste exato momento visualizando como um filme na sua mente o porquê de vocês terem passado por tantas coisas, o porquê de vocês não concordarem com tantas coisas, o porquê de vocês nunca terem uma vida feliz no Evangelho, porque nunca tiveram êxito no Evangelho, porque vocês nunca conseguiram ser aperfeiçoados, santificados, purificados. Vocês estão entendendo tudo agora, porque passaram por tantos lugares. E o pior, quando você vem para o reino, você tem que renunciar a toda a frustração que você sofreu. Porque eles usaram a verdade de maneira deturpada para te manipular. Então você, para vir para o reino, você vai ter que abrir mão, renunciar a todo esse vício, toda esse sofrimento, angústia, toda essa dedicação em vão. Porque ela pode minar as suas forças e no reino você não se dedicar tanto quanto se dedicava quando estava no engano. Então venha com a mesma disposição. Diga para Deus, olha Senhor, toda disposição, toda aplicação, toda caridade, generosidade que eu tive no engano, agora na verdade eu vou fazer o dobro. Vou ser muito melhor, porque se eu me dediquei no engano, agora é que eu vou me dedicar mesmo para a verdade. Façam assim, para que vocês não entrem frustrados. Na verdade, vocês não vão conseguir. Vocês vão chegar até a porta e vão voltar. Imagina você se deparar com o Senhor, que é a porta, e voltar para trás. Entenderam? Mateus capítulo de número 11, versículo de número 27. Todos me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Graças a Deus que o Filho veio e revelou o Pai. O Deus desconhecido. Se o Filho não viesse, a quem aqueles judeus estavam servindo como Deus? A quem os crentes do sistema estão servindo como Deus? Atos, vamos lá, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, vamos a partir do versículo 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, do Eterno, né? No deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Apareceu quem a Moisés? O anjo. Está no singular. Certo? Vamos lá. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Era a voz do Senhor? Não.
Não era o anjo que estava na sarça? Então lhe foi dirigido o quê? A palavra do Senhor na boca do anjo, ou por intermédio do anjo a Moisés. Dizendo: eu sou o Deus de teus pais. Aquele anjo era Deus? Não, mas ele estava com a palavra do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, por intermédio do anjo, porque o Senhor não é anjo, certo? A doutrina da teofania. O que é teofania? Teofanes. Teo, Deus, fanes, aparecimento, manifestação. Certo? O que significa isso? Que eles atribuem esse processo a uma manifestação de Deus em forma corpórea de um anjo. Isso é heresia. Porque teofania não é uma doutrina de teologia judaica antiga. É uma introdução ao judaísmo atual por intermédio de influência grega. Porque a teofania era aquilo que o deus Zeus fazia. Quando ele vinha se manifestar para as pessoas, principalmente as mulheres que ele gostava de possuir, ele assumia outra forma, a forma de um ser humano. Lembrando que Zeus é Satanás. Tá? O trono lá em Apocalipse que fala do trono de Satanás, eu não me lembro, acho que foi Paulo que falou sobre isso. Acho que é Paulo que fala sobre isso. O trono de Satanás ali é o trono de Zeus. Só para vocês saberem. Tá? Paulo deixa claro que o deus Zeus é Satanás. Então quando ele vinha possuir as mulheres, se relacionar com elas, ou ele assumia uma forma animal ali para voar até lá, né? Ou ele vinha e aparecia na forma de outra pessoa. Às vezes assumindo até a forma do marido da mulher para engravidá-la, olha só. Além do adultério, né, se passava, né, era um farsante. Daí o termo diabolos, do grego, significa farsante, falsário, aquele que se passa por quem não é, que atua passando-se por quem ele não é. Tá certo? Disse-lhe o Senhor: tira, né, a palavra do Senhor na boca do anjo, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Veja bem. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Deus precisa descer? Deus precisa descer? Não, porque Deus é onipresente. Tá? Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão de quem? Do anjo que lhe aparecera no sarçal, o qual falou com ele, que trouxe a ele a palavra de Deus. Beleza? Foi este Moisés que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel. O que ele disse? O Senhor, o Eterno, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Espera aí. Moisés já notou que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Porque ainda que tivesse sido um anjo que aparecera, Moisés atribuiu divindade àquele anjo, como todos os crentes hoje e judeus que acreditam que ali era uma teofania, uma manifestação de Deus em forma de anjo, que aquele anjo era Deus. Então todos os crentes que atribuem divindade ao anjo que estava no Sinai, eles estão servindo ao falso Deus, a este anjo que se rebelara, mesmo tendo recebido esta como uma segunda chance, por aquilo que ele já havia feito lá no Éden. Esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele, a este profeta ouvireis. Quem é este profeta? O Messias.
Este, Moisés, é o que esteve entre a congregação no deserto, dentre os outros judeus, né, no caso ali os israelitas, com o anjo que lhe falava aonde? Anjo, singular. Com o anjo que lhe falava aonde? No Monte Sinai. Opa, mas lá atrás está escrito que era Deus. Por que Moisés chamou o anjo de Deus? Porque esse anjo usurpou a glória de Deus e começou a passar-se por ele. Tá vendo como vocês não sabem a verdade? Esse é aquele que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. E com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida, que é a lei, para nos-las dar. Vamos continuar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. E em seu coração, o que diz aí? Se tornaram para o Egito, ou seja, estavam se portando, né? Como quando estavam lá. Dizendo a Arão, faze-nos deuses esculpidos, né, ou modelados, né, que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Prestem atenção nisso. E naqueles dias fizeram o quê? O bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Todo mundo conhece essa história, certo? Mas Deus... Opa, o que está escrito aí? O que está escrito aí? Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem a quem? Ao exército do céu. Quem é o exército do céu? Os anjos. Como está escrito no livro dos profetas, 2 pontos. O que está escrito? Porventura, é uma pergunta retórica. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Foi a mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios? Não foi, não. Eles ofereceram a quem? Ao exército dos céus. Mas estava lá as petições. Estava escrito que era Deus que estava fazendo a petição de animais e sacrifícios. Mas aqui, Deus fala pelo profeta. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Não foi para mim. Vem comigo. Vou para uma outra profecia aqui com vocês. Jeremias, só ver aqui para eu ir lá certinho para vocês, tá? Jeremias, capítulo 7, versículo 21. Olha lá. Assim diz o Senhor dos exércitos, ou seja, o Senhor dos anjos, certo? O Deus de Israel. O que ele diz? Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Por quê? Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Porque nunca falei a vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, ou seja, durante os 40 anos que vocês peregrinaram no deserto. Nem lhes ordenei coisa alguma durante esse tempo acerca de holocaustos ou sacrifícios. Holocaustos são sacrifícios queimados, tá? Queimados. Vamos lá. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. Mas não ouviram,
Nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para a frente. Por isso ficaram 40 anos em um caminho de 15 dias. Certo? Oferecendo sacrifícios a quem? Vamos lá. Atos, capítulo de número 7. Versículo de número 42. O que diz aí? Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Lembra Deus dos exércitos? O Pai tinha um exército. O exército do quê? De anjos. Mas Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o que diz aí? Se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Então eles começaram a servir como Deus aquele anjo do Monte Sinai que apareceu na sarça e que usurpou o lugar de Deus diante daquela congregação, certo? E serviam a quem? Aos anjos, aos demais. E a eles ofereciam o quê? Vítimas e sacrifícios. Por 40 anos. Ou seja, vamos lá, versículo 42. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Uma pergunta retórica. Tipo, não foi para mim que vocês ofereceram. Certo? Antes, ou seja, ao invés disso, tomaste o tabernáculo. Sim, o tabernáculo que eles carregaram não era de Deus. Mas era de quem? De Moloque. O Deus que pedia sacrifícios animais. Moloque, né? Só para quem não entende, em hebraico, aqui tem 3 letras hebraicas, Mem, Lamed e Kof. Você só vai saber diferenciar Moloque de Malak, né? Ou seja, a palavra Moloque, que se refere a uma entidade ou um anjo maligno, por isso Moloque, de Malak, um anjo bom, de acordo com o contexto. Então, pelo contexto aqui, eles serviam a quem? Moloque, um anjo maligno. Em hebraico, tanto Moloque como Malak se escreve com as 3 letras, Mem, Lamed, Kof, porque em hebraico é a língua hebraica, ela é consonantal. A vocalização aparece na pronúncia. Então, de acordo com o contexto, se vocaliza. Como eles estavam oferecendo vítimas e sacrifícios para um falso Deus, né? Ao exército dos céus, então ao invés de ser traduzido Malak, se colocou Moloque. Então eles, olha só, antes tomaste o tabernáculo de Moloque. Aquele tabernáculo que tinha lá na antiga aliança era de quem? De Moloque. E a estrela que eles carregam até os dias de hoje, alegando ser a estrela de Salomão ou a estrela de Davi, né? Alguns dizem que é de Davi porque cruzam as 2 letras Dalet e formam uma estrela, mas é mentira. Tá? O hexagrama é a estrela do deus Renfã. Ok? Figuras que vós fizestes para as adorar. Figuras? Que figuras? Tabernáculo e estrela. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. 44. Presta atenção aí. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho. Como ordenara aquele que disse a Moisés. Veja bem, nem chama de Deus. Ó, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então não era Deus. Quem era aquele? Era o falso Deus, o do Sinai, o anjo que era do Senhor e que usurpou a sua posição dentre a congregação. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho. De quem? De Moloque.
como ordenar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Moloque. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Yehoshua, Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até aos dias de Davi. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo, habitação para o Deus de Jacó. Só que olha a resposta do Deus verdadeiro. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então quem habitou no tabernáculo? Moloque. Quem habitava no templo de Salomão? Moloque. Passando-se pelo Deus de Israel, usurpando o tetragrama Iod Rei Vav Rei, porque usaram em referência a ele esse tetragrama. E pensam ser este o nome do Deus verdadeiro, mas não. Só representa a eternidade do Pai. É um verbo no infinitivo, Iod Rei Vav Rei. Né? Yahu, ou Yahoé, antes do exílio babilônico, pós-exílio Yehoá, com influência do aramaico. Da onde, pré-exílio, usaram a transliteração totalmente corrompida de Javé e pós-exílio Jeová. Tá? Sabendo que não existe J em hebraico. Por isso que o nome do Messias também não é Jesus, é Yeshua. Tá certo? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então quem foi que deu o modelo para eles fazerem? Habitação. A cabana, o tabernáculo de Deus. E Salomão? Quem habitou ali? Vem comigo. A gente vai voltar para cá, tá? Essa pregação vai ser longa. Essa pregação vai ser longa. Prestem bastante atenção nisso. Então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria onde? Nas trevas. Aqui era mesmo o Senhor? Alguém que estava usurpando do tetragrama, né, no caso, o anjo do Monte Sinai, se passando por Deus. Porque veja bem, então disse Salomão, o Senhor disse, esse Senhor aqui, aquele que estava usurpando do tetragrama, disse que habitaria onde? Nas trevas. Tem alguma coisa de errado aí? Tem. Tem muita coisa de errado. Vamos descobrir. Lembra que a gente leu em 1 Reis 8:12, agora mesmo? Aquele Senhor, aquele que estava se passando pelo Senhor, disse a Salomão o quê? Que habitaria no meio das trevas. No templo que Salomão tinha feito, no meio da escuridão. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz, em 1 Timóteo 6,16, aquele que tem ele só a imortalidade e que habita onde, irmãos? Habita onde, irmãos? Na luz inacessível, que ninguém tem acesso. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Peraí. Quem foi então que Moisés e mais 73 homens viram? Moisés, Arão, Abiú, Nadab e mais 70 anciãos. Quem foi que eles viram? Porque Paulo está dizendo aqui, ó, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Como que aquele que apareceu para Salomão em 1 Reis 8:12 disse que habitaria nas trevas? Habitaria nas trevas do templo que Salomão tinha feito para ele, sendo que nós acabamos de ler em Atos Vamos lá, Atos capítulo 7,
Versículo 47. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo, o verdadeiro Deus, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O que o profeta disse? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então, quem habitou nos tabernáculos? Quem habitou no templo de Salomão? Aquele Senhor que habitava no meio das trevas. 1 Reis 8:12. Que não é o Altíssimo, o Deus verdadeiro. Que Paulo disse em 1 Timóteo 6,16 que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, diferente do Deus que apareceu para Moisés e mais 70 anciãos, né? Vamos ver isso? Deixa eu só ver aqui direitinho onde aconteceu esse episódio. Êxodo 24, a partir do versículo de número 8. Não, a partir do versículo 9. Êxodo 24, a partir do versículo 9. Prestem bastante atenção, hein? Êxodo 24, 9. E subiram Moshe, Aharon, né? Moisés, Arão, Nadav, Aviú e 70 dos anciãos de Israel, Subiram que? Um monte. E viram o Deus de Israel. Viram o Pai? Será? E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele, este Deus, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então 74 testemunhas viram o Deus que estava no Monte Sinai, que na verdade era o anjo da sarça que usurpava a posição de Deus, passando-se pelo Eterno, o qual tem enganado os crentes de hoje, enganou os judeus, enganava os judeus da época do Messias, e engana os judeus até hoje, inclusive os messiânicos, menos nós, que conhecemos o Deus verdadeiro revelado no Filho, menos nós. Nós servimos ao Deus invisível, que ainda há de se manifestar visível a todos nós, mas que nunca fora visto por ninguém. 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, o que diz aí? Aquele que tem ele só a imortalidade habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ou seja, Deus Pai. Olha só isso aqui, olha. 1 Timóteo também, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo 1, 17. Ora, ao Rei dos séculos imortal, invisível, ao único Deus, seja o quê? Honra e glória para todo sempre. Amém. Este é o Deus que nós servimos. Agora, se o Messias não viesse, como nós conheceríamos esse Deus? Olha só, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, junto do Pai, este o fez conhecer, este o revelou. Mas Deus nunca foi visto por alguém. Agora eu te pergunto, lá em Êxodo 24, versículos de número 9, 10 e 11,
Quem foi que Moisés, Nadab, Abiú e Arão e mais 70 anciãos viram lá no Monte Sinai? Quem foi que eles viram? Não foi o verdadeiro, né? Foi alguém que dizia ser, que passava-se por ele, mas não era o verdadeiro, porque Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, ou seja, o Messias, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Por isso que eu falo para os irmãos, que se ele não vem, estava todo mundo perdido. Ninguém teria a menor ideia de quem é o verdadeiro Deus. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, né? Mateus 11, versículo 27. Todos me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar o Deus verdadeiro. Porque é no Filho que nós conhecemos o Deus verdadeiro. Certo? É no Filho. Quem não está no Filho não conhece o Deus verdadeiro. Quando nós falamos isso, as pessoas acham que nós estamos exagerando, né? Estamos procurando, como que posso dizer, motivos aí para querer de alguma forma deturpar a verdade, distorcer a verdade. Mas se o Filho não vem, meus amados, João capítulo de número 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, como aos profetas antes dele, certo? O Pai ama o Filho, e todos, não é todas as coisas, tá? E todos entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O cara continua condenado. Agora presta atenção, aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna. E o que é a vida eterna? João, capítulo de número 17, versículo de número 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua o Messias, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Acreditar que existe um único Deus, um monodeus, não um trino Deus, um monodeus, um Deus sozinho, exclusivo, que só ele detém a divindade, só ele é o único Deus. Este foi revelado no Filho. Este é o Deus verdadeiro. Agora eu pergunto para vocês, esses que estão aí fora conhecem a Deus? Conhecem nada, irmão. Eles não têm a menor ideia de quem é Deus, porque eles seguem toda aquele, vamos dizer assim, aquele exército de anjos, mais o anjo do Sinai. Eles não conseguem diferenciar, irmãos. Quando você vai lá para Gênesis 32, quando Jacó luta com aquele Deus, né? Aquele Deus pergunta o nome de Jacó porque ele não tinha onisciência. Jacó fala, Jacó, não se chamará mais Jacó, agora se chamará Israel. Porque com os homens e com Deus lutaste e prevaleceste, certo? Então, o que significa o nome? Veja bem, de ele, Zra, brigou, El, Deus. Então, ele brigou com Deus, porque Jacó brigou com aquele Deus ali e o venceu. E aquele Deus ainda trapaceou ferindo a sua coxa. Mesmo assim, Jacó não o deixava subir se ele não o abençoasse. Então ele era palpável. Ele era físico, aquele anjo. Senão, como que Jacó seguraria ele impedindo-o de subir? Daí ele chega para Jacó. Jacó fala, não te deixarei ir se não me abençoares. Ainda ameaçou ele, fala, não, você é meu refém, enquanto você não me abençoar, você não sai daqui. Aí ele vai e faz o quê? Pergunta o nome de Jacó, porque ele não sabia. E muda o nome de Jacó para Israel. Ele, Zra, brigou, El, Deus. Ele brigou com Deus.
Mas ali é no sentido de contra Deus, porque ele venceu aquele Deus. Certo? Mais para frente, quando a gente chega no capítulo 35 de Gênesis, o que acontece? Aparece um anjo e pede para ele fazer um altar ao anjo que lhe apareceu quando ele passou o vale de Jaboque. Ou seja, aquele anjo que ele socou. Então aparece outro Deus para ele, não é nem anjo, está escrito que Deus apareceu para ele. Então outro Deus aparece pedindo, logo é inferior àquele primeiro Deus que Jacó derrotou na pancada, e oferece, fala para ele fazer um altar para aquele Deus. Depois lá na frente aparece um que era onisciente, fala Jacó, não pergunta mais o nome, fala Jacó, não te chamará mais Jacó, mas Israel. Novamente, ele brigou com Deus? Sim, mas agora ele briga ao lado de Deus e não contra ele, em parceria. Ok? O que isso significa? Que a primeira mudança de nome era maldita e bendita veio apenas a segunda, porque era do Deus onisciente. Ali alguns entendem que era o Messias que tinha se manifestado, né? Por isso foi chamado de Deus no sentido de Elohim, o enviado de Deus. Outros dizem que era o próprio Pai. Independente disso, foi uma ação divina, porque ele, se for o Pai, por isso a onisciência, se não, a informação do Pai, por isso que chegou lá já sabendo o nome. Tá certo? Então tem muitas coisas que nós falamos, que nós tratamos, que vocês não têm ideia. Quando nós dizemos para vocês que se o Messias não vem e revelasse o Pai, ninguém teria ideia de quem era o Deus verdadeiro, e que o povo de Israel estava servindo o diabo, o usurpador, o enganador, o que estava lá no Monte Sinai, que derrubou a humanidade lá no Jardim do Éden, ele derrubou, ele teve uma segunda chance, né, para se redimir, mas não aproveitou, usurpou o direito, passou a ser Deus da humanidade. Nossa, é uma bagunça. E as pessoas não têm acesso a essas informações que nós passamos aqui. Bom, amados, nós daremos continuidade a esse assunto num outro momento. Ok? Agora o que eu vou pedir para os irmãos? Que os irmãos cheios de caridade, generosidade, gratidão a Deus, possam contribuir com os seus dízimos e com as suas ofertas. Ok? Você pode contribuir com o seu dízimo ou oferta, tá? Pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou pelo Pix no celular no 11-986-79-6974. Toda a vossa colaboração será muito bem-vinda. Nós precisamos da sua ajuda, da sua generosidade. Amém, meus amados? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, dando continuidade a esse assunto porque ele é longo, tá bom? Shalom, Deus abençoe a todos.